vídeo de hoje, vamos conversar sobre pó de maquiagem. Se você acompanha as redes sociais aí afora, certamente você viu que esse foi o assunto da semana. E muito se foi falado, ensinado, compartilhado, seja sobre pó solto ou pó compacto, qual é o melhor, como que atua cada um. E aí que o mundo da maquiagem nas redes sociais abordou de diversas formas e até didáticas, principalmente foi o que eu mais vi, vários influenciadores comentando sobre as características de cada produto. Achei muito bacana porque a gente conseguiu analisar vários pontos e análises de cada um. Então eu tô aqui com algumas opções de pozinho compacto, pós soltos, os que eu gosto, para compartilhar com vocês o que eu penso, né, sobre as suas diferenças e o que eu mais gosto. Mas antes, eu vou compartilhar alguns detalhes de como tudo isso aconteceu, para que fique mais claro o tema do nosso vídeo de hoje. Fique claro que eu não sou fanática de ninguém, gosto do mundo da maquiagem, sou ali blogueira, como muitas, mas aqui não tem preferência nem lado certo de ninguém. Eu sempre compartilho com vocês a minha visão e análise no geral. Tudo começou quando a Bianca Andrade, Boca Rosa, postou um vídeo onde ela mostrava pó solto e pó compacto. Inclusive, ela tem um em parceria com a Paiô. E aí que ela pegou o seu e um pó compacto ali, que ela abordou sobre a praticidade. Ela não achava o pó solto tão prático para o uso ali na maquiagem, automaquiagem. E aí ela fala que tudo isso lhe trouxe a reflexão, onde ela diz que uma seguidora comentou que o pó compacto vira pó solto quando a gente dá batidinhas. Começou a abordar a questão da praticidade, não ser tão prático. O da Boca Rosa, ela usou o dela mesma, falando ali que quando abre, tem que pegar o potinho, bater na tampinha para sair o produto. Inclusive, esse foi um ponto que todos reclamam, independente da influenciadora blogueira, que de fato não torna prático, quando na época em que ela lançou, dentre outras marcas, não tinha tampinha, fazia com que perdesse muito pó, fazia uma zona, uma bagunça, realmente não ficava prático. Inclusive, vocês podem ver aqui que eu improvisei com Durex. Na época, uma amiga comentou sobre essa dica, um pozinho muito interessante por ser leve e proporcionar as características que um pó solto promete, e já conto sobre isso. E ao final ela aplicou em cada lado um pozinho, ela não falou em qual lado estava qual, e deixou o questionamento se as pessoas conseguiam identificar qual lado era um ou outro, ou se estava a mesma coisa. E aí já trouxe aquela reflexão se a Boca Rosa estava sendo marqueteira. Dependendo da forma que você fala ou compartilha, vai deixar questionamentos. E foi o que aconteceu ali. Como ela vem com uma linha de make ali independente, agora sim, sendo a marca dela, porque anteriormente era em parceria com uma marca, a Paiô, então deixou ali aquela dúvida e tem a reflexão de muitos acharem que ela estava detonando um pó solto e que provavelmente ela viria com o lançamento de pó compacto. E aí que a Mari Maria fez um vídeo em seguida, compartilhando de uma forma um pouco mais técnica sobre o pó solto, que no caso ela também comercializa na sua linha de make, na sua marca. Eu só tenho também o antigo, inclusive a identidade, né, a cor das duas são bem parecidas. Assim como a da Boca Rosa, também adoro, inclusive com o passar do tempo minha pele começou a aceitar um pouco mais, assim, de forma melhor o da Mari Maria, essa fórmula antiga, tá? Eu sentia que ele era um pouquinho mais fininho e ele acrescentava um pouco mais de cobertura na minha pele. E isso fazia com que ele deixasse essa área mais iluminada e aveludada. Minha pele ali, que já passava dos 30, tinha necessidade de quê? Aveludado, né? Deixar matificado, mas sem marcar muito, sem textura muito seca. Agora ela lançou um novo, reformulado e numa nova embalagem. Tem um dosador que ameniza o desperdício de pó, que muitas das vezes a gente não consegue controlar, não dá pra controlar a quantidade, né? Tira ali e tenta usar o máximo possível. E aí, que a partir do vídeo da Mari Maria, abriu mais uma possibilidade de discussão. Gente, o caos estava instaurado. Ficou parecendo um vídeo resposta àquela situação, mesmo que não mencionando nomes, mas o tempo foi exatamente aquele momento, né, depois do vídeo. E aí volta aquele ponto, dependendo da forma que você falar, vai deixar uma abertura para questionar diversos pontos. Aí a gente já sabe, né, a internet foi parar em tudo que é Instagram de fofoca. Vários perfis começaram a abordar esses pontos sobre qual é o melhor, porque acabou sendo como o pilar da situação. Muito se levantou também a parte de talvez a Boca Rosa estar prestes a vender, a lançar um pó compacto. Deu abertura para esse questionamento. Porque assim, de fato, seria muito inconsequente da parte dela se ela pensasse em fazer um vídeo desse querendo criticar aquele pó, aquela forma de pó que um dia ela vendeu, um dia ela começou com uma marca, por mais que não esteja vendendo. Então, eu vejo como a única possibilidade que ela entendeu naquele momento de abrir um questionamento e ver o que o público ia trazer de retorno para ela, de preferência para aquele momento,
A partir das respostas, ver se o público estava mais aberto e preferindo um pó solto ou pó compacto para fazer um filtro e, no final das contas, analisar o que talvez seria interessante para ela lançar nesse momento, quando se falado de pó. Uma pesquisa de mercado através daquele bate-papo. Só que aí teve o efeito reverso, né? Então, assim, meio complexo. Sinceramente, muita gente tá falando que ela vai lançar um pó e por isso que fez isso. Eu julgo a duvidar que ela vai lançar um pó agora, principalmente nesse momento. Posso estar sendo ingênua, né? Comenta aqui o que você acha. Eu fico com a pesquisa de mercado que talvez deu errado. E que muito provavelmente ela não estava criticando um ou outro, só queria ver o que de fato talvez seria mais rentável nesse momento lançar. Bem, fato é que abriu essa discussão qual o melhor, pó compacto ou pó solto. E na minha opinião, cada um ainda tem seu espaço. Tanto é que a gente vê marcas melhorando, obviamente, ao longo do tempo, com matéria-prima, maquinário, mas mantém o pó compacto assim na sua linha de make. Uma marca que é impossível esquecer é a Avon. Inclusive, há alguns meses eu compartilhei com vocês aqui a preparação de pele usando o pó compacto. Nós ficamos aqui impactadas, não só com a cobertura, mas o acabamento que ele proporcionou na pele, de uma pele não só matificada, porém mais aveludada. E o pózinho da Avon, juntamente com o pó da Vult, são produtos que me trazem nostalgia. Por quê? Eu sou da época que não existia pó solto, nem base. A minha mãe usava e ainda usa, prioriza na verdade, o uso do pó até hoje como base. Então eu cresci vendo minha mãe pegar aquela esponjinha que vem junto, que eu particularmente não gosto, mas eu vou usar essa de veludo que, na minha opinião, atua bem nessa questão de acabamento. Eu cresci vendo minha mãe usar e também trouxe para minha rotina de vida. Então, quando eu ia me maquiar, era o pozinho compacto que a gente usava para poder cobrir a pele, para deixá-la uniformizada. E cada um eu vejo que tem a sua característica. O pó compacto, sem dúvida, ele tem essa ação de base. Ele é prensado, ele não só sela a pele, deixa matificada, como acrescenta a cor, porque as partículas são um pouco mais densas, grossas. Apesar de hoje em dia a gente vê no mercado pozinhos mais fininhos, mais sutis, mas ainda assim, comparado a solto, eles são mais pesados. Aqui eu tô com base e corretivo. Vou pegar um pouquinho dele. Essa cor fica perfeita no tom da minha pele. E vou depositar aqui. A gente acaba concentrando mais quantidade. Nessa quantidade é como se fosse um bake. E eu quero fazer dessa forma justamente para comparar o pó solto, que é a forma que normalmente eu mais uso, que é o bake. Por mais que não só o pó compacto não seja o mais indicado para pele madura por conta da marcação de linhas, que é mais evidente, já que ele traz mais textura e pigmentação, né? A textura dele é um pouco mais pesada. Assim como o bake também não é tão indicado para pele madura, mas eu gosto, porque esse aveludado me traz uma impressão de pele um pouco mais profissional. Com o tempo, eu vejo que qualquer um ali vai marcar a linha de qualquer forma. Óbvio que uns menos proporção e outros mais. E tudo vai depender da concentração. Então, minha pele, que é uma pele já de 39 anos, ó, eu ri aqui, já marcou horrores. Deixa eu dar uma varridinha aqui, ó. Mas a pele agarra um pouco mais, justamente pela textura do pó. Hoje, eu praticamente não uso pó compacto. Hoje, adquiri um carinho pelo pó solto justamente por conta da minha pele ter essa necessidade de algo mais sutil, que marque menos. Mesmo com baking, quando eu comparo o pó compacto com o soltinho, o solto ele sai com mais facilidade, então ele agarra menos que o compacto. O compacto eu concentrei, tá lindo para foto e vídeo, matificou. Mas ó, a problemática é que rapidamente a aparência de textura da pele vai aparecer mais rápido. Então assim, eu não vejo como ultrapassado, eu vejo como uma característica que pode vir a atender uma necessidade, momento, tipo de pele. Inclusive, muitos maquiadores profissionais ainda usam no seu processo de maquiagem o pó compacto junto com o pó solto. Inclusive, se a gente se recordar assim, de cenas, de bastidores, seja filme, novela, programa de televisão, eu já vi muitas vezes, quando o maquiador vai retocar, ele vai com pó compacto. E acho que é muito por conta dessa questão que entrega mais cor. Outra questão que não me faz pensar que pó compacto é algo assim muito esquecido, que hoje vemos algumas marcas de protetor solar investir em pó compacto com FPS, porque só tem duas formas de a gente conseguir retocar o protetor solar, seja com pozinho, fazendo retoque, ou com aqueles sprays. Então é uma ótima opção que você consegue retocar a maquiagem e retocar ali o protetor solar, né? Entregar um pouco mais de proteção. Então o pó compacto ainda assim tem seu valor, principalmente se falado nessa questão da cobertura, né? E a matificação. Para pele oleosa, incrível, porque ele já traz esse acabamento mais sequinho. Eu falei Avon porque assim, não tem como não pensar em Avon e pensar no seu pozinho. E eles mantêm ali, seja reformulando ou não, inclusive esse aqui tem FPS 35, tem uma cor incrível, deixa matificado. Apesar de eu não usar tanto, porque eu sinto que marca mais rápido as linhas, ele é uma ótima opção para retoque de make, além de adicionar essa cobertura. Outra opção muito interessante é da Bruna Tavares. Antes de vir o pó solto, ela falava muito mais do seu pozinho compacto e eu adorava, porque sim, ele é muito pigmentado,
Olha, a textura dele é fininha para um pozinho compacto, assim como o Davon. O Davon ainda sinto que é um pouquinho mais fininho, tá? Mas ambos super pigmentados. E ela traz essa característica, um pozinho fino, com cor, que deixa mate, acabamento aveludado ao mesmo tempo, dentro de uma característica de pó solto, só que um pouco mais fino, que a gente tinha antigamente, bem lá atrás. Agora a gente puxando pro pó solto. O pó solto, ele também tem o seu valor. Diria que ele veio como uma versão turbinada, uma versão moderna do pó compacto. Mas tem as suas diferenças, que é bem notório. O pozinho solto em si, já diz, né? Solto. Ele é mais leve, sutil. Eles são micropartículas e que não adicionam tanta textura. Óbvio que vai depender se a gente criar aquele baking com gosto. Porém, é como eu disse, é mais fácil de remover. E acaba deixando o acabamento um pouco mais leve, um pouco mais sutil, aveludado, sequinho, mate. Hoje no mercado a gente tem variações de cores. Cada marca lança ali, seja com 3, 4. Mas são produtos que têm como característica principal ser translúcido. Mas que ainda assim, cada um traz seu fundo de tom para se adequar melhor a cada tom de pele. Então hoje a gente tem o fundo rosado, tem mais pro marrom, tem pra pele negra. Ao mesmo tempo matificam, deixa a pele bem aveludada. Inclusive vejo neles assim um acabamento um pouco mais aveludado, sutil que o compacto. Hoje eu gosto mais do solto. Vocês veem na minha rotina, eu pegando um potinho, tirando, fazendo bake ou trazendo ali com o pincel, dando um acabamentinho na pele. E desde o primeiro lançado até aqui, o mercado foi avançando e hoje encontramos até versões como esse da Lu Ferraz indicado para a área dos olhos. Mesmo sendo específico para a área dos olhos, é uma opção que eu uso no rosto todo. Ele não me limita. Foi uma das primeiras opções assim queridinhas da pele madura e que de fato faz essa entrega. E assim, percebi que ele me atendeu mais por conta do meu tipo de pele que essas duas versões. Não que eles não entregassem esse aveludado, esse acabamento mais suave, matificante, mas eu senti que aqui eu tive uma partícula ainda mais fininha. Acho que a Lu Ferraz foi mais específica para atender esse público e a gente consegue encontrar aqui um equilíbrio que eu acho muito interessante. Quando se há pele madura, pele seca, pele normal, a gente não quer que marque tanto. Por mais que seja assim muito óbvio que com o tempo, né, com o passar das horas da maquiagem na pele, ele vai marcar. É uma textura mais sequinha. Mas aqui a gente tem não só o dosador, né, mas também aqui uma fórmula não tão mate. Você só consegue perceber se você olhar bem de pertinho. É uma textura de pozinho com um leve toque acetinado. Não são partículas de brilho, não é muito brilhoso, é muito sutil. Acho que dá esse equilíbrio perfeito para visivelmente ele não aparecer tão secão, tão mate, e traz aquela sensação que normalmente a gente que prefere um acabamento, né, mais viçoso e minimizar de linhas, acaba preferindo. Vou aplicar aqui o baking com vocês, para ser bem justa, como eu fiz aqui desse lado com o Davon, e tirando excesso. Então, basicamente, é um produto que tem cor, translúcido, mais fininho, que aqui a gente tá tendo as partículas mais soltinhas. Não gosto de deixar muito tempo, tá? Gosto de tirar logo, para não ficar muito secão. Entregar aquilo que de fato atende melhor a minha pele. Muito aveludado, uma textura mais suave, com um leve toque de cor que deixa o acabamento um pouco mais iluminado, minimizar de textura de linhas e sem ser um acabamento também muito matificado. Vou deixar aqui para vocês verem a comparação de um e outro. Ó, pozinho solto, mais naturalidade, mais sutil, leve. E aqui consegue-se observar um pouco mais de cobertura, né? Vocês conseguem, a partir da minha experiência, da minha pele, dizer qual é o melhor? Bem, para a minha pele, hoje, necessidade atual, o pó solto me atende bem, apesar de fato não ser tão prático. Por mais que vá colocar ali um dosador, no momento, principalmente no dia a dia, você vai ter que tirar, vai pegar aqui uma quantidade que vai sobrar, mas esse é o pó solto. Essa é a sua dinâmica. O pó compacto, ele é mais prático, mas ele tem esses pontos que precisam ser avaliados a partir da sua necessidade, sua preferência, e é sobre isso. Preferência particular, sobre textura de pele, tipo de pele, o que de fato no final vai lhe melhor atender. Mas hoje eu vejo que o mercado precisa ter essas duas opções, que elas trabalham de formas diferentes para atender formas diferentes. E eu dei a Lu Ferraz como exemplo, mas tem, obviamente, a Mari Maria, inclusive, não testei ainda, mas falam que a sua nova versão tem partículas de brilho e que eu acho que traz esse equilíbrio, que podendo atender pele madura, pele seca, pele normal, todo tipo de pele. O primeiro que eu conheci com essa característica foi de BM Beauty. Também adoro. Tem partículas de brilho. Na minha opinião, são fininhas, mas já vi muitos comentarem que não gostam, acham que é muito aparente. Ultimamente, o que eu mais tenho usado é da Petrize. E eu sinto que foi um dos últimos lançados que mais se aproximaram um pouco de Lu Ferraz, porque ele tem esse leve, muito levinho, mas eu sinto, esse leve acetinado, textura muito levinha, deixa aveludado, acabamento bonito e segura make por muito tempo. Inclusive, uma grande função
de todos eles aqui, mas o pó solto, eu sinto que ele segura um pouco mais a questão da maquiagem quando finalizado. Eu fiz o bake porque eu gosto de usar com esses puffs, inclusive, que, na minha opinião, são facilitadores do acabamento quando a gente aplica o pozinho com eles, mas, obviamente, tem a questão de também poder usar os pincéisinhos para retoque, para poder deixar um acabamento mais bonito, inclusive com menos concentração de pó, consequentemente com menos marcação de textura, uma questão que deve ser avaliada quem tem pele madura, pele com linhas, com textura. E aí, ó, só dar as varridinhas. Eu ainda gosto bastante do bake, não digo necessariamente na área dos olhos, mas no rosto todo, porque eu sinto que quando faço o baking, depositando mais produto, eu tenho mais acabamento aveludado, consequentemente, um aspecto de pele mais profissional. Ainda me permito o baking por isso. E eu digo isso em auto-make, tá? Não sou maquiadora profissional, como vocês sabem. Aqui eu sempre relato sobre a automaquiagem e que cada um faça sua análise particular a partir da minha análise. E seria incoerente da minha parte chegar pra vocês e falar assim, amo o pó compacto hoje, se quase não uso. Inclusive, eu tô até reavaliando, gente. Desde aquele vídeo que vocês elogiaram minha pele quando usei esse pozinho, me deu a nostalgia de quando eu só usava esse bonito aqui pra preparar a maquiagem. Tanto é que ele fica aqui no cantinho da minha mesa. Mas às vezes eu fico com receio, porque essa área aqui realmente tá um pouquinho mais evidente de uns tempos pra cá, das linhas, e eu fico com receio de dar aquele aspecto craquelento, né? Olhando assim pós-aplicação, não consigo ver muita diferença de um pra outro, não. É como eu disse, com o tempo que a gente consegue observar melhor. Gosto das duas opções, mas ainda assim, o solto tem meu coração por conta da minha necessidade, minha textura de pele. Agora que o compacto traz mais cobertura, inclusive até engana, parece até um corretivo, isso traz, né? Pena que marca um pouco mais. Não me deixe em dúvida, hein? Dependendo do que vocês falarem aí, ó, daqui a pouco me influencia, tô usando pó compacto, pó solto igual doida, tacando tudo na face. Fato é que tem mercado pra todo mundo. Nessa treta aí, abriu-se uma discussão de análise para cada um colocar ali seu ponto de observação. Vimos muitas análises de profissionais, maquiadores, falando sobre a atuação e o uso de cada um, de cada textura. E eu achei interessante, de uma forma didática, nos ensinou ou até confirmou, talvez, coisas que a gente já tinha em mente, seja no pó compacto ou pó solto. Que nessa treta não tem certo nem errado. Cada um com seu ponto de vista, talvez uma forma de melhor se colocar a sua fala ali nas redes sociais para melhor ser interpretado. Isso dependendo do alvo que se queira atingir, né? Porque se for alvo da treta, só se falaram nessas questões e nas duas nessa semana. Mas é um caminho que muitas das vezes pode se tornar um pouco caótico. Fato é que a gente conseguiu entender que, de fato, cada um tem sua característica, cada um tem a sua posição no mercado e até hoje nós encontramos espaço para todos eles. A gente tem, obviamente, o mercado avançando cada vez mais, seja maquinários, matéria-prima, tecnologia, para assim tentar melhorar pra gente. O que talvez ontem não era tão bom, hoje pode ser que melhore. O que não pode é piorar, né? Que a gente tem informação. As marcas, vejo que entenderam que o público, ele tá sabendo. Ele tá procurando saber sobre textura, ele tá procurando saber sobre componentes, tá tentando entender e comprar de forma mais assertiva aquilo que é lançado. E isso que é o bacana, porque a gente vê o quê? A marca tem que meter bronca, seja marcas independentes consolidadas ou marcas de blogueiras também consolidadas, tem que correr atrás de melhorar e assim atender a exigência do consumidor final, do cliente final. Então, na minha opinião, não tem melhor. Uso e prefiro o solto diante das minhas necessidades. E aí vai a questão de escolha individual de cada um. Qual vocês preferem? Pó compacto ou pó solto? Coloquei logo as duas aqui, ó, pra não ter treta. Antiga Mari Maria, antiga Boca Rosa. Me conta aqui a sua opinião, qual vocês usam na rotina de vocês. E aqui deixei meu relato pra muitos de vocês que sempre perguntam o que eu prefiro, como que eu uso na minha rotina. Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo e eu ajudei de alguma forma, não se esqueça. Deixa seu like aqui pra eu saber. Se inscreva no canal. Grande beijo, fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.